Você já deve ter visto essa semana que a agência de classificação de riscos Moody's, sediada em Nova York, melhorou a perspectiva da nota de crédito do Brasil. A avaliação passou de estável para positiva, o que, com o perdão da redundância, significa uma boa notícia para o país, já que aos olhos dos analistas da agência americana, o rating, ou a classificação de risco do país, está melhor e ficou menos arriscado investir no Brasil. O que surpreende no fato é que mais realistas que o rei, parte relevante da mídia empresarial brasileira resolveu simplesmente discordar da notícia. Sim, para colunistas e analistas desse campo, a agência de classificação de riscos Moody's não sabe o que está fazendo ao melhorar a perspectiva brasileira. O Estadão preferiu destacar o que disse um analista brasileiro, que afirmou não saber o que viu a Moody's para melhorar a perspectiva do país. O G1 do portal Globo.com brigou com o fato principal e destacou a manutenção da nota, ou seja, o nada muda. A notícia principal, o fato de ter melhorado a perspectiva de estável para positiva, virou submanchete. A CNN Brasil também veio com o mesmo tom tentando descredibilizar a decisão da agência internacional. Usou aquele artifício do, abre aspas, surpreende analistas, fecha aspas, e ainda acrescentou que a melhora veio após o governo Lula, segundo a CNN Brasil, ter acirrado a incerteza fiscal. E o Poder 360 radicalizou. A manchete veio com a expressão solidez fiscal fraca no Brasil. O fato novo em si, e por qualquer ponto de vista, o fato mais importante, veio apenas parágrafos abaixo com o subtítulo mudou de estável para positiva. É uma delícia tudo isso, é uma alegria ver essa nossa indústria da comunicação hegemônica, conservadora, e atrasadíssima politicamente e economicamente. Estão brigando com as agências de classificação de risco, estão decepcionados com as agências. Eles acham que as agências estão beneficiando o Brasil, estão beneficiando o governo brasileiro. As avaliações são as seguintes: a mídia brasileira ela é mais atrasada, chega a ser mais atrasada que o imperialismo. Ela é mais atrasada ainda. O que acontece? É o seguinte, quando o imperialismo resolve, por obra e graça do Divino Espírito Santo, constatar o óbvio, que a economia brasileira está crescendo, as expectativas de crescimento diminuem a posição relativa da dívida pública, certo? Aumentam o espaço para a gestão das nossas contas. É isso que as agências estão verificando. Deixaram de acreditar nas projeções dos bancos brasileiros em relação ao crescimento, porque o ano passado foi um vexame, esse ano está de novo sendo um vexame a expectativa de crescimento, porque eles previam um crescimento muito mais baixo do que aquele que efetivamente está ocorrendo, e vai continuar a ocorrer. Então, isso melhora a nota brasileira em relação à situação fiscal brasileira. É só isso que a agência está reconhecendo. A Moody's, parece que a Standard & Poor's vem semana que vem, não é isso? Eu ouvi dizer que tem uma outra nota para também melhorar. O ministro Haddad não ia falar de agência de crédito de risco sem que fosse boa notícia. Então vem aí uma enorme decepção. O que eles estão falando também é o seguinte: decepcionados os analistas dos bancos da Faria Lima e os veículos de comunicação da grande hegemônica mídia brasileira estão dizendo o seguinte, que estamos olhando para a figura do passado, para os números do passado, e não projetando para o futuro. Exatamente o contrário. A Moody's está olhando para o futuro, um futuro de crescimento. E ano que vem, lamento dizer para esses analistas mais radicais do que o imperialismo, mais radicais do que as agências de risco norte-americanas, esses analistas mais golpistas até do que os intervencionistas americanos, eles terão uma decepção enorme em relação ao crescimento não só desse ano, mas em relação ao crescimento do ano que vem, quando o Brasil vai explodir. Preparem-se, com o Roberto Campos Neto, com tudo, o Brasil vai explodir no ano que vem. E aí essa gente vai ter que rever de novo, como já reviu no passado, suas perspectivas. Durma-se com um barulho desse, mídia brasileira. Aliás, né, Lula, Tereza e Mário, o que os jornalistas da Globo, principalmente, estão falando é que essa avaliação da Moody's veio porque o Fernando Haddad esteve lá fazendo a cabeça deles, né? E então
O Haddad foi lá, fez a cabeça deles, e aí eles melhoraram a posição do Brasil. Olha só que coisa estranha essa, porque o ministro foi lá e disse que iria judicializar a folha, né, a desoneração da folha de pagamento das empresas, e que isso, então, tinha animado o Moody's. O déficit zero virou uma bandeira de esquerda, Florestan. O déficit zero, o equilíbrio fiscal virou uma bandeira de esquerda no Brasil. Uma piada. Pois é, subestimando, né, essa ideia aí de que o Haddad conseguiu essa promoção da avaliação brasileira de especulativo, de estável para positivo, isso é uma subestimação da capacidade técnica, né, dessas agências. Achar que eles se movimentam a partir de uma conversa. Não, eles não se movimentam a partir de conversas com o ministro ou com outros agentes de governo. Eles têm lá os seus critérios técnicos de avaliação, né? E o que a mídia e certos agentes do mercado, nem todos, né, estão questionando, dizendo que a Moody's se precipitou porque ela não está olhando para a crise fiscal que o Brasil vai enfrentar, né? Então, aliás, o próprio boletim comunicado da Moody's fala que está acompanhando a questão fiscal, que se eventualmente ela tiver um desempenho ruim, a questão fiscal, eles podem até rever a nota do Brasil, eles dizem isso, mas hoje estão satisfeitos com o horizonte fiscal do governo. Agora, veja a contradição. A mídia e seus aliados e os adversários do governo, seja no mercado ou no mundo político, eles dizem o seguinte: vem aí uma crise fiscal, por isso não poderia ter melhorado a percepção da economia brasileira. E, no entanto, são eles os que estão cavando a crise fiscal. E como estão cavando a crise fiscal? Apoiando, né, a posição do Congresso pela prorrogação da desoneração de prefeituras e empresas até 2027, apoiando, por exemplo, aquela renovação do PERSE, que foi ao custo de 15 bilhões, né? O Haddad queria ter deixado por muito menos, ia ser isenção só do imposto de renda, que daria ali uns 3 bilhões, acabou saindo ao custo de 15 de renúncia fiscal. Ou seja, esses setores estão cavando uma crise fiscal e, ao mesmo tempo, dizendo que a Moody's está errada e está se prestando e está se precipitando porque vem aí uma crise fiscal.